A primeira coisa que é importante em relação às pessoas que sofrem, sobretudo quando está num estágio bastante dolorido, bastante ruim, vem aquela mente na mente da gente, quando recebe um resultado, quando recebe um exame não muito bom, a gente já pensa na morte. E essa morte apavora. Eu gostaria de colocar para vocês que ninguém nasce no nível cristão, católico, sobretudo, ninguém nasce para morrer, a gente nasce para ressuscitar. O Deus que a gente cultua não está morto, o Deus que a gente cultua não está na Sexta-feira Santa, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E Ele disse que vamos também ressuscitar. Então a morte não é um capricho de Deus, a morte não é uma maldade divina, não é a perversidade de Deus, é uma forma que Ele permitiu para que nós pudéssemos voltar. A absoluta realização humana se dá pela morte. Então a morte não é uma frustração, a morte não é um desespero, a morte não é uma agonia. É a absoluta realização em Deus que nós católicos a gente fala que é céu. Céu é a absoluta realização em Deus. Então a morte é esse processo de volta, de retorno, para viver eternamente com Ele. Uma coisa importante é que quando nós não existíamos e nós passamos a existir. Quando nós não existíamos, Deus não perguntou para a gente se nós queríamos vir para esse mundo. E nós viemos. Agora, para voltar, Ele pergunta se eu quero voltar para Ele. Ele pergunta se eu quero tê-lo eternamente. E o processo para fazer isso, o processo para encontrar com Ele, passa pelo processo da morte. E a morte, acreditamos profundamente que ela vai nos levar a uma plenitude. A morte, a vida não é tirada, ela é transformada. Então a gente vai ter um novo céu, uma nova terra, uma experiência da plenitude. E uma coisa bonita em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Eu vou ver Deus face a face. Eu vou contemplar aquilo que para mim hoje é um mistério, para mim hoje é impossível, inimaginável. A morte me faz encontrar com aquele que eu gostaria de saber, de encontrar, de contemplar face a face. E as minhas dúvidas, as minhas indagações, os meus medos, as coisas que até então eu tenho aqui na Terra, eu vou poder perguntar para Ele. Porque eu vou ressuscitar de corpo e de alma. Eu vou ressuscitar. Então a morte, para aqueles que vão, é o encontro definitivo e absoluto com Deus. Mas para ir eu preciso desejar, eu preciso querer. E Deus não vai forçar os seus filhos a querer manter com Ele um vínculo eterno. Mas Ele não vai desistir se aqueles que não querem. Ele vai insistir, insistir, insistir. E Ele vai poder, assim, nos levar e ter conosco uma amizade, uma comunhão tão profunda que eu vou viver eternamente feliz com Ele, naquilo que é a igreja e nós entendemos que chama céu. Céu não é um lugar, mas céu é um estado de espírito, um estado de alma, um estado de comunhão, de realização com Deus. Então, a morte não é para ter medo, pavor. E por isso que as pessoas, quando estão enfermas, ficam loucas para ficar livre da doença, livre do problema. E quanto mais eu quero ficar livre do problema, quanto mais eu quero correr do problema, mais o problema aumenta. Porque eu vou criar dois problemas. A dor que já me consome e a dor de querer ficar livre da dor. Isso leva as pessoas a ter uma saúde mental desfavorável, uma saúde, um desequilíbrio desfavorável, profunda desesperança, sobretudo depressão. Querer ficar livre da dor leva a gente a ter dor. Então, o que a gente aprende aqui? Se a gente não abraça a nossa cruz com amor, os nossos amores se tornam cruzes. Finalizo e quero aproveitar a passagem bíblica que São Paulo diz: morrer para mim é um lucro. Eu não quero morrer agora, diz São Paulo. Eu não quero partir. Eu quero ficar para o bem de vocês, diz São Paulo. Mas morrer para mim seria um lucro. Logo, logo, contemplar o meu Deus, que aqui na terra, de forma finita, eu não posso contemplá-lo. Eu quero logo, logo estar com Ele.
A grande beleza da vida é estar em Deus. E o processo, essa ruptura humana que eu chamo de morte. Mas ela não fica no túmulo, não fica no cemitério e não fica lá nas flores que as pessoas colocam para mim. E nem nas velas que acendem para reverenciar ou pedir a Deus para que me ilumine. A morte é o processo, brusco para quem fica e realização para quem vai.